Opa, galerinha, passando aqui rapidão pra avisar pra vocês se inscreverem, ativar o sininho, principalmente deixa o like aí pra ajudar a gente a trazer mais conteúdo, beleza? Pra gente crescer cada dia mais, só agradece. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Bom, meus bons, meus boas, beleza? Hoje vamos aqui trazer o react do Bruno Bandeira, análise do capítulo 234 de Jujutsu Kaisen. Acabou pro Sukuna, Itadori revela seu novo poder e afasta da morte de Satoru Gojo. Ah, e se o Gojo voltar, eu vou ficar muito feliz, mas acho bem improvável, né? Mas sem muita enrolação, bora pro react. Usa mais uma vez a técnica que foi responsável por matar Satoru Gojo, um ataque capaz de cortar o mundo, mas que foi facilmente evitado pelo deus do trovão Hajime Kashimo. O que fez a gente se perguntar por que o feiticeiro mais forte também não foi capaz de fazer o mesmo. Seria Porque essa o Gege não uma quis. incoerência de roteiro? E finalmente tivemos a chegada do nosso menino Itadori ao campo de batalha, o Kashimo indo evitou o com ataque. tudo pra cima de Sukuna, mas algo parece diferente. O Itadori tá com uma faixa na mão, tá aparece mordendo com garras urso. nas suas mãos e seus braços parecem... Nossa, eu não reparei nas garras, velho. Eu li a Scan, tipo, quando saiu no dia, na quarta-feira, né, mano? Tá bem poluída assim, tá limpinha, né, clean. Nossa. completamente modificados. Que tipo de poder será esse? Você vai entender tudo isso nessa análise de mais um capítulo completamente insano de Jujutsu Kaisen. Muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje, então já chega amaldiçoando o botão do like, e pra você ficar por dentro de tudo sobre a reta final de Jujutsu Kaisen, lembra de conferir a sua inscrição e ativar o sininho pra sempre saber quando tiver vídeo novo e sair correndo assim que o vídeo for lançado. E com a sua inscrição, a gente pode alcançar a marca de 800 mil inscritos até o final desse ano, então eu conto muito com a sua ajuda pra esse ser o meu presente de Natal, quem sabe, né? Beleza? E falando no Rei das Maldições, está cada vez mais perto da gente ter a confirmação da sua linhagem com o nosso menino Itadori. É só a gente olhar o quão parecido é o avô do Itadori com o Sukuna, que a gente pode ver que a genética não mente. E já que a gente falou em genética, é sempre bom lembrar que a calvície, por exemplo, atinge cerca de 50% dos homens. Isso em casa. Quanto antes você começar a se cuidar melhor, então bora começar a se cuidar hoje. Começamos o capítulo com a frase do narrador. O que Hajime Kashimo viu quando começou a analisar Ryomen Sukuna foi plenitude impecável, e a gente vê a silhueta do rei ao fundo com sua energia fluindo ao redor dele. E vocês vão ver que metade desse capítulo, pelo menos, foi o Hajime, ó, mamando Sukuna, dizendo o quão lindo ele é, mas nossa, como ele é um espetáculo. Como você é o amor. Nossa, com aquela boca dele, né, que a gente viu no capítulo passado, a técnica. Mas a parte mais interessante vem na página seguinte. Só contextualizando pra vocês, nos capítulos anteriores a gente entrou numa discussão sobre o quão relevante para o Sukuna seria ele ter o seu corpo original de volta, e o quanto isso teria feito, na verdade, diferença na sua luta contra o Satoru Gojo, já que a gente viu, né, o próprio Satoru Gojo dizer que o Sukuna não havia usado todo o seu poder. Então nesse capítulo temos o narrador fazendo questão de dizer o quão vantajoso para o Sukuna é estar na sua verdadeira forma de volta. A gente pode ver o Sukuna numa pose ali muito foda, e a fala do narrador dizendo o seguinte, abre aspas: mesmo quando está com as suas mãos conectadas fazendo selos de mão a outras duas mãos vazias. Nesse caso, né, para poder usar as suas ferramentas amaldiçoadas com as outras duas mãos, como aqui, né, ele tá segurando agora. E enquanto recita sua conjuração verbal, pode fazê-lo sem parar, não sobrecarregando seu sistema cardiopulmonar. Nisso a gente vê o botão aberto na barriga do Sukuna, que é de onde parece estar saindo a conjuração verbal ao invés da boca normal. Olha, não é como se essa tal sobrecarga pulmonar tivesse sido apresentada como um grande problema. Isso é verdade, eu achei meio esquisito quando apresentou. Tá, ok, tá detalhando bem, detalhando até nos mínimos detalhes, assim. Mas nunca tinha falado de, nossa, eu sei fôlego, não dá pra recitar, minha técnica não vai ficar mais forte. Então, assim, legal, mas, tipo, não foi citado antes, né? Então fica meio estranho. Problema pra gente antes. Mas ainda assim, né, eu achei interessante a gente saber a função daquele bocão na barriga do Sukuna, nada é comprometedor. Que sempre foi algo que particularmente me intrigou bastante, né? Tinha reparado então, na no fim das na contas, barriga. não era só uma bocona pra soltar hipérboles e falácias pela barriga. E o narrador continua: ter o dobro de braços e bocas em comparação a uma pessoa comum, do ponto de vista de um feiticeiro, isto é, uma vantagem definitiva. Além disso, apesar de ter um corpo tão anormal, ao mesmo tempo, nada disso comprometeu
nenhuma de suas funções corporais. Então a gente pode ver como todo o corpo do Sukuna foi modificado, acredito eu que por ele próprio, para que ele pudesse otimizar as suas capacidades de luta, seja usando essas ferramentas amaldiçoadas ao mesmo tempo em que conjura selos de mão, seja através da conjuração verbal feita pela sua segunda boca na barriga. Agora eu queria saber se essa deformação, que mais parece uma máscara de Hollow, né, no rosto do Sukuna tem alguma função ou não. Afinal, se a estrutura corporal do Sukuna se baseia em uma maior quantidade de membros e partes do seu corpo, como os braços e a boca, isso deveria se aplicar também, né, aos olhos do Sukuna, que também possuem um número dobrado no rosto. Então eu deduzo que isso seja para que o Sukuna tenha uma visão, um melhor campo de visão, 360, mas ainda assim, essa carapaça, né, no rosto ainda me deixa meio intrigado. Agora, sobre o quanto o corpo original do Sukuna teria sido relevante na luta contra o Gojo. Obviamente, né, que dessas formas práticas que o narrador citou, além da ferramenta amaldiçoada que ele deixou para usar contra os outros feiticeiros a partir de agora. Mas fora essa questão prática, o nível de energia amaldiçoada do próprio Sukuna seria, né, basicamente o mesmo, independente do corpo que ele usasse. A gente só não sabe se esse corpo original do Sukuna poderia ter uma, quem sabe, resistência natural maior do que o corpo do Megumi, que fizesse, né, uma diferença em conseguir tancar, por exemplo, os golpes do Gojo com uma maior eficiência, né? Mas eu particularmente acredito que isso não tenha uma relevância significativa, porque o que conta mesmo em Jujutsu é o nível de energia amaldiçoada. Salvo exceções como o Itadori, né, que é basicamente resultado de um experimento e por isso, né, ele tem um físico tão forte de forma natural, mesmo sem ter energia amaldiçoada. No comecinho da história a gente viu isso melhor. Na página seguinte temos mais algumas informações interessantes sobre o Sukuna. Descobrimos o nome da segunda ferramenta amaldiçoada do Sukuna, chamada de Asparas, que eu ainda torço para que ela apareça de alguma forma que seja para que o Sukuna ele fique de verdade na sua versão completa, assim como 1000 anos atrás, sabe? Pô, completaço, forma original já contra o e Gojo, as duas ferramentas melhor, amaldiçoadas, acho, sei lá. Só não sei como é que vai surgir, vai sair da boca da barriga? E descobrimos também o tanto de gente que o Sukuna varreu no passado, incluindo os remanescentes do clã Sugawara. E esse é um nome interessante, né? Pra quem Sugawara não no lembra, um Michizane, membro desse sim, clã ancestral chamado do Gojo e do Sugawara Yuta. no Michizane foi o ancestral em comum do Satoru Gojo e do Yuta Okkotsu. Voltamos à luta entre eles e depois de uma troca de golpes, Sukuna começa a recitar o encantamento da técnica responsável por matar Satoru Gojo, mais uma vez através da boca na sua barriga. Escamas de dragão, repulsão, par de meteoros. É melhor desviar disso. Destrinchar. Nisso, vemos o corte surgindo em frente ao Hajime, que pra quem não entendeu direito esse frame ali de baixo, ele teve uma parte da sua mão cortada, mas ele ainda conseguiu desviar do corte, assim como alertado pelo Sukuna. E vemos o Hajime dizendo, foi isso que finalizou Satoru Gojo, um ataque que corta o mundo. Vamos lá então, galera, vamos lá que essa parte aqui, ó, essa parte, vamos lá. Primeiro, com essa cena, galera, a gente vê que para compensar o fato de não termos visto a execução dessa técnica contra o Gojo, o autor ele fez questão, né, de mostrar essa técnica pra gente contra outros feiticeiros, no caso Hajime Kashimo, para que a gente pudesse entender um pouco melhor como ela funciona visualmente. O que na teoria seria algo muito bom, né, mas que na prática, essa cena só fez com que a derrota do Gojo fosse ainda mais questionável. Mas vamos lá primeiro sobre a definição dessa técnica mais uma vez. A dúvida era se esse corte era materializado diretamente dentro da barreira do infinito para atingir somente o Satoru Gojo, ou se esse era um corte que cortava absolutamente tudo. E sim, essa é uma técnica que corta toda a barreira do infinito junto do próprio Satoru Gojo e quem estiver dentro dela, né? O Sukuna disse nos capítulos anteriores que esse não era um corte projetado como os que ele costuma fazer, então a gente assume que esse seja um corte que se materializa no espaço. Agora, como ele conseguiu cortar o infinito do Gojo? Porque o infinito do Gojo é como se partisse do ponto A até o ponto B, onde o ponto A seria, por exemplo, o número 1 e o ponto B seria, vamos dizer aqui, o número
número 2. E como a gente sabe, entre os números 1 e 2 existem outros infinitos números que na prática fazem com que qualquer coisa que se aproxime do Gojo desacelere até ficar praticamente parado, porque o espaço vai sendo dividido infinitamente, assim como os números existentes entre o 1 e o 2. Então, o que o Sukuna fez foi criar um corte que não avança em direção ao Gojo e, portanto, não fica suscetível à desaceleração do infinito, mas sim materializar um corte que preenchesse todo o espaço entre esse número 1 e o número 2, incluindo o próprio Satoru Gojo, que, né, no caso, estaria ali depois da barreira do infinito ali. Pum! É por isso que esse foi dito ser um ataque que corta o mundo, o espaço, a realidade, o plano material, porque simplesmente não importa a distância que esse espaço ocupe, tudo aquilo vai ser dividido de forma instantânea. Entendido, galera? Só pra então a gente, esclarecer mais uma vez esse ponto aqui também. Vamos lá. Só que essa técnica, já de cara, fez a gente pensar que o Sukuna poderia simplesmente matar todo mundo a hora que ele quisesse, já que a gente não viu exatamente como tinha sido aquele corte contra o Satoru Gojo. O Sukuna, ele até diz, né, que essa foi uma técnica quase impossível. Mas que, galera, pra mim, não pareceu nem um pouco quase impossível. E esse eu acho que foi o principal problema na derrota do Gojo. Foi uma técnica extremamente apelona e teoricamente quase impossível de se criar, mas que na prática faltou o autor ele mostrar toda essa complexidade, essa dificuldade em executar essa técnica. E como a gente não vê essa complexidade da criação dessa técnica de forma mais palpável no mangá, pareceu que o Sukuna, depois de ver uma Horaga criar essa técnica, só ficou apanhando depois daquilo de graça, ao invés de executar a técnica de uma vez. Só que agora, esse capítulo trouxe um segundo grande problema, que foi o Hajime ter conseguido desviar desse corte e o Satoru Gojo, por algum motivo, não. Ou seja, não é um corte absoluto que não pode ser desviado, como a gente poderia teorizar aqui. Porque esse foi um outro ponto, né, que a gente ficou sem resposta. O Gojo, antes de ser cortado, estava numa condição física muito boa, muito favorável, enquanto o Sukuna estava só o caco. Mas mesmo assim, o Sukuna conseguiu executar a técnica e por algum motivo o Gojo não conseguiu desviar daquilo. E aqui, né, óbvio, né, vocês vão dizer, Brunão, mas peraí, né? Mas é que o Sukuna avisou pro Hajime nesse capítulo que era pra ele desviar, né? Que era melhor ele desviar do que tava por vir, por isso o corte pegou só de raspão ali e ele conseguiu desviar, só pelo aviso do Sukuna. Fora, né, que o Hajime também teve a sua visão melhorada por causa da sua técnica inata, então veja bem, calma aí. Segura, porque capítulos anteriores, segundo o próprio Sukuna, antes de um feiticeiro ativar uma técnica amaldiçoada, a energia do feiticeiro flui através do seu corpo a partir do seu núcleo. E isso pode ser visto e analisado a ponto da pessoa deduzir que tipo de técnica será usada pelo oponente, assim como o próprio Sukuna conseguiu deduzir que a técnica que o Satoru Gojo iria usar naquele momento em que ele explica isso seria o brilho vermelho. Então o Gojo podia ter lido esse fluxo de energia vinda do Sukuna não só de forma natural, como o Sukuna também fez, mas de forma ainda mais aguçada por causa dos seus olhos, que servem justamente para enxergar esse fluxo de energia como ninguém. Inclusive, o Gojo ele já tinha visto essa técnica ser executada. Pô, é engraçado isso, mano, porque surge mais questionamento conforme vai passando essa morte do Gojo. E parece muito que foi que nem o meme, né, mano? Que ele teve que morrer pra história continuar a existir, né? Porque ele era muito apelão. Ele foi criado pra ser apelão. Mas, pô, era tão simples na minha cabeça e na cabeça de todo mundo, até fãs do Sukuna, né, Team Sukuna, que, pô, o Sukuna perde e morre pro Gojo. Tem 1001 maneiras dele voltar e dele ser o mais forte. E, tipo, o Gojo, depois de vencer, ficar indisponível pra luta, tá ligado? Tipo, ficar fora do jogo. Os outros feiticeiros dar conta do resto. Porque tem dedo, tem esse presente da Yorozu que agora revelou a ferramenta dele antiga. Então, mano, o Gojo pra voltar, mano, são teorias muito, assim, quase que viajadas. E, pô, se voltar, não sei se vai ser uma escolha muito boa, mas a gente vai estar feliz, tá ligado? É isso. Pelo Mahoraga, então ele podia muito bem ter deduzido o que estava por vir
partindo da técnica do Sukuna. Fora que, mais uma vez, o Gojo estava numa condição física muito boa que não justifica ele não ter conseguido, por exemplo, se mover. Na verdade, era justamente o contrário. Era o Sukuna que estava só o pó da rabiola e, mesmo assim, ele foi aparentemente capaz de recitar o encantamento verbal, fazer o gesto de mão e, mesmo com tudo isso, o Gojo não fez absolutamente nada. É muito estranho, né? Bom, vamos falar de amor agora, porque o amor venceu nesse capítulo. Sukuna relembra como a Yorozu tentou lhe ensinar o que era o amor e como ela dizia que ele não entendia o que era o amor. Eu confesso que eu me senti lendo Boku no Hero nessa parte, inclusive saudades. Tenho que colocar a leitura em dia, né? Eu coloquei. Em meio ao diálogo, a batalha continua e Sukuna lança um corte em formato de grade em direção ao Hajime, e o que vemos na página seguinte parece preceder a sua derrota completa e mais uma vez em off-screen. Meu amigo, tá virando rotina agora, né? Tá virando rotina. Eu acho que é o Oda, Gege. Off-screen, mas enfim. Pô, você tinha que ter começado a fazer isso muitos anos. Na verdade, temos uma conversa entre o Hajime... Oda pode, pô, isso aí é desde o começo, né? Ele já vai preparando o público dele pro que é. Você não fazia off-screen, então nós estávamos acostumados a ver mesmo, né? E, bom, pelo menos as lutas do Oda off-screen não são aquelas relevantes, ou mesmo que tenha personagem importante, tipo, vai ter essa luta de novo, que era a luta mais importante, pô! Por quê, Gege? Por quê? E o Sukuna num plano astral que já parece ser também ali muito parecido com o que aconteceu com Satoru Gojo, que seria o Hajime prestes a ir de arrasta pra cima. Sukuna diz que figuras como ele e o Hajime são amados por serem simplesmente fortes, que as outras pessoas buscam um reconhecimento por parte deles quando os desafiam para uma batalha, e que atendendo a esses pedidos e retribuindo ao matá-las de forma absoluta seria uma forma de demonstração de amor. E Sukuna ainda diz por que decidiu dividir a sua alma em objetos amaldiçoados para atravessar as eras, ao dizer que o sabor humano é diversificado e passageiro, e que há o suficiente para petiscar e matar um tempo até o dia de morrer. Então, o Sukuna, galera, basicamente ele vai vivendo um dia após o outro, né? Se entretendo e levando a vida de acordo com o momento, se divertindo, matando e comendo até o dia em que ele acabe morrendo. Só que esse dia parece estar se aproximando, porque na página seguinte chegou o protagonista vemos a agora, expansão de domínio do Hakari sendo... Se o Sukuna podia tirar esse poder aí e matar em Office, o Itadori pode tirar um poder aleatório que todo mundo vai criticar e matar o Sukuna. É isso. Tinha Itadori agora. Bora. Quebrada pelo Uraomi, aparentemente, ao mesmo tempo em que Itadori e Higuruma caem dos céus, como se fosse ali se transformar num titã ali mordendo o próprio braço. Primeiro, galera, por que todo mundo apareceu caindo do céu? Pode ser que os corvos manipulados pela Mei Mei tenham levado o pessoal para o cenário da batalha, né, em meio aos céus. Eu acredito que essa seja uma possibilidade. E como já foram 3 personagens caindo do céu, pode ser que o resto da galera também, né, esteja planando no ar acima deles ali, só esperando o momento certo para entrar em cena também. Agora, todos os 3 personagens que apareceram têm habilidades maravilhosas para ser usadas contra o Sukuna, tanto o Itadori, quanto o Hakari, quanto o Higuruma, mas eu quero muito ver, particularmente, o Higuruma usar a sua expansão de domínio contra o Sukuna, porque para quem não lembra, a expansão de domínio do Higuruma simula o cenário de um tribunal onde não se pode usar qualquer tipo de violência física. Então imagina, o Sukuna ele tendo que ser julgado pelos seus crimes num tribunal super formal sem poder fazer absolutamente nada, né? Mas é claro que para isso o Higuruma ele precisaria vencer numa disputa de expansão de domínio contra o Sukuna, o que seria, né, altamente improvável num cenário comum. Fora que, mesmo que o Sukuna seja julgado com uma sentença de morte dentro do tribunal do Higuruma, quem executa a pena é o próprio Higuruma com a sua espada da execução. Então o Sukuna ele poderia lutar no corpo a corpo, mesmo sem poder usar a sua energia amaldiçoada, assim como o Itadori fez também. Enfim, seria um cenário muito interessante ainda assim de se ver, e eu acho que com ele aparecendo aqui, as chances são sim bem altas até. Mas obviamente o que todo mundo tá curioso para saber é o que está acontecendo com o corpo do Itadori. A gente pode ver que os seus braços possuem algumas bandagens e o Itadori parece estar terminando de amarrar essas faixas com a boca. Mas ao mesmo tempo as suas mãos agora possuem garras, enquanto os seus cotovelos parecem ter uma espécie de exoesqueleto. Galera, o que eu acho que tá acontecendo aqui, olha só, é o Itadori finalmente sendo capaz de moldar a forma do seu corpo,
Lembram daquele livro que continha, né, os estudos sobre o conceito de não. alma, que foi escrito pela Yuko Tsukumo e que o Itadori teve acesso nesse último mês? Então, era de se esperar que alguma coisa, né, surgisse e saísse daquilo. Galera, como dito pelo Kenjaku, o conceito de corpo e alma em Jujutsu são apenas um só. É por isso, inclusive, que quando o Mahito usa sua manipulação de alma, ele acaba alterando também o corpo das pessoas, porque as duas coisas se comportam como uma só. Então, se o Itadori aprendeu a manipular a sua própria alma, isso significa que ele também pode ser capaz de manipular o seu próprio corpo. É por isso que o Sukuna, que também tem um domínio sobre o conceito de alma, foi capaz de transferir e dividir a sua alma para os seus 20 dedos 1000 anos atrás, e por isso ele também tem essa capacidade de metamorfose, podendo alterar a aparência do seu próprio corpo, seja para assumir a sua forma original nesses últimos capítulos, seja para alterar até mesmo as propriedades do seu corpo original, acredito eu, a ponto de gerar um corpo com 4 braços, 4 olhos e até 2 bocas. Então olha só como esse final de capítulo parece conversar com o começo do próprio capítulo, e isso foi algo genial. A gente vê lá no começo do capítulo toda uma análise da estrutura corporal do Sukuna na sua versão original, enquanto no final do capítulo o Itadori aparece também o quê? Alterando a sua estrutura corporal. Teve gente, galera, cogitando que o Itadori consumiu os outros fetos amaldiçoados lá e por isso ele mudou de forma, mas não é bem assim que funciona. Tudo que o Itadori consome só é convertido em mais energia amaldiçoada para ele, então eu acho que isso não tem qualquer chance de ter uma interferência com o que a gente viu nesse capítulo. Fora isso, foi dito pelo Satoru Gojo que as técnicas do Sukuna iriam ficar gravadas no corpo do Itadori, então falta o Itadori mostrar isso pra gente também. E quando ele mostrar, vai ser muito interessante pelo conceito que foi trazido pelo Gojo nessa última batalha, quando a gente vê que ele sofreu menos danos do seu próprio vazio roxo por ser uma técnica gerada a partir da sua própria energia amaldiçoada. Não só isso, mas no capítulo passado a gente pode ver que os golpes elétricos da ferramenta amaldiçoada do Sukuna não surtiram efeito no corpo do Hajime, pelo próprio Hajime possuir técnicas de eletricidade, por isso ele é praticamente imune a essas técnicas. Ou seja, partindo desses exemplos, o Itadori deve ganhar uma resistência natural aos cortes do Sukuna por ter uma afinidade energética com as técnicas do próprio Sukuna, já que ele próprio vai ser capaz de fazer o mesmo. Como sempre, eu quero saber a teoria e a opinião de vocês aí nos comentários, e lembrando que o link da manual vai estar tanto na descrição quanto no comentário fixado. Caso você queira ver o meu vídeo sobre a inevitável morte do menino Itadori, eu tenho certeza de que esse vídeo vai te convencer de que essa será a melhor resolução para o nosso protagonista, e esse vídeo vai aparecer desse lado da tela aqui pra você poder assistir agora, beleza? Até a próxima, tchau! Tchau! Bom, galerinha, este foi o vídeo, né? Interessante. Gostei. Pô, não lembrava de nada disso, do que a Yuki, a feiticeira especial que morreu pro Kenjaku, deu esse livro lá pro Choso, que ele deu pro Itadori sobre alma, né? Tudo sobre a técnica de almas. A explicação do Tengen sobre corpo e alma ser uma coisa só. Porque você tem que reler e reler, né? Pra ficar marcado e anotar, né, mano? Aí você consegue achar rápido. Ah, é isso. Então tem que falar isso conectado com aquilo. Né? Os caras que faz aí, os youtubers analisando anime, mangá, faz um trabalho excelente, mano. E tudo que eu tinha pra falar, falei, mano. Sobre o Sukuna, o meu luto pós-morte do Gojo aí. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Se vocês gostaram mesmo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada, beleza? Ativa o sininho mesmo aí, que ajuda bastante. Porque teve um vídeo aí que não notificou direito, o YouTube é meio doido, né? Então ativa o sininho aí, dá uma verificada. Deixa o like pra ajudar nós, cada dia mais nós cresce pouquinho, só agradece. O link do vídeo original vai estar aqui na descrição, minhas redes sociais também. Vídeo na sua telinha aí, cards, se vocês gostaram do conteúdo e quiserem ver mais. Então até uma próxima, valeu, falou!